Bem-vindos e bem-vindas para mais uma live para você que deseja mudar de trabalho com um salário maior e no espaço de 3 meses. O meu nome é Juliana Ruas, eu sou consultora de carreira e hoje eu vou falar sobre uma live muito interessante relacionada a você que está trabalhando, não aguenta mais, mas precisa do trabalho e precisa ter paciência e esperar um pouco antes de ir embora. E aí, para você ficar numa situação um pouquinho mais fácil, dado que assim, eu brinco, né, que a pessoa vai olhando para o gestor e vai falando, ah, meu Deus, contando os dias, né? Você tenha um pouco mais de, primeiro, paciência para passar pelo processo e ao mesmo tempo aproveitar a oportunidade para quê? Para aprender algo com esse gestor. Então, o que acontece? Quando a gente quer mudar de emprego, geralmente pode ser relacionado com a personalidade do seu chefe, as motivações dele, a maneira como ele se comunica com você, e isso vai aborrecendo e também afeta seu salário, porque você não se dá bem com o chefe, não consegue a promoção, seu salário não aumenta, e aí vira um ciclo vicioso. Então, o meu convite para você aqui hoje é justamente você fazer uma reflexão comigo para mudar isso. Por quê? Porque quando você entende, compreende a personalidade do seu gestor, de repente você vai abrir a oportunidade, a possibilidade de começar a o quê? A desenvolver a tão famosa inteligência emocional. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje aqui, tá ok? Então, se você, assim, então eu trago aqui o que? O contexto, né? Eu trago o contexto. Muitas vezes você tá ali numa reunião com seu gestor te expõe na frente de todo mundo, aquela situação desagradável, você tem que ficar ali sorrindo para ele, mas na realidade você quer sumir. Você já tá preparando o seu currículo, já tá vendo as dicas que eu dou aqui e tudo. E aí, como é que faz, né? E fora que assim, muitas vezes também pode acontecer de você querer, você persistir nisso, porém não tá conseguindo se comunicar adequadamente com o seu gestor, de uma maneira a mostrar o seu maior potencial e também para ter uma comunicação que leve a um resultado específico. E é o que eu falo da falha da comunicação. A partir do momento que você começa a compreender, você sim pode vestir uma roupa, né? Assim, o que eu falo, você pode fazer uma adaptação justamente para você conseguir passar por esse momento até você conseguir chegar a seu objetivo, que é mudar de emprego. Agora, enquanto isso, para tornar suas 8 horas, suas 10 horas, 12 horas de trabalho um pouco melhor, vale a pena você justamente fazer essa reflexão, tá? E eu trago aqui a história de uma cliente minha, né, que passou por isso, que foi complicada a situação dela, justamente por quê? Porque ela não se dava bem com o gestor. Ela era uma pessoa muito alegre, muito festeira, muito animada, porém o gestor dela era extremamente analítico. Então o que acontece? E a empresa onde ela estava era mais conservadora. Então, e é interessante porque eu atendo muita gente da área de marketing, né? Então é bem interessante isso. E então, todas as vezes em que ela ia conversar com o gestor dela, ela ampliava a decisão, ampliava a criatividade dela, ela fazia de tudo para trazer novas soluções, enquanto o gestor dela era um gestor, assim, mais focado, mais conservador, mais assim, o que eu posso dizer, mais preocupado com o que todo mundo na empresa estava pensando. Então ele era um chefe que ele não gostava de exposição ou de algo que poderia trazer um grande impacto, e por conta disso ela sofria horrores. Por quê? Porque quando ela ia
trazer as ideias para ele, era um sofrimento danado, porque ele falava, isso não quero, eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo. E o que um ser humano mais quer? Ser amado, ser valorizado, ser respeitado. E isso não acontecia com ela. E isso fazia com que realmente ela sofresse. E a partir do momento que a gente começou, e assim, dentro do meu foco de atendimento individual e mesmo dentro dos meus cursos, eu trago para você a importância da comunicação. Justamente por quê? Porque a partir do momento que você começa a desenvolver esse lado, você tem o poder de mudar as coisas. Porque o que acontece? Você pode entrar numa reunião de feedback com o seu gestor e falar, poxa, eu sou criativa, mas eu gostaria de trazer as minhas ideias para você. E ele, naquele momento, ele não sabe como receber todas aquelas ideias e, de repente, ele represa tudo isso. Agora, tá na sua mão fazer essa mudança. Então, eu vou dar esse exemplo. Pessoa cheia de ideias impactantes que poderiam, de repente, bem-vinda, que poderiam trazer algum impacto para dentro da área e um gestor totalmente conservador. Então concorda que assim um gestor conservador ele não vai querer inovar? Então a partir do momento que ele não quer inovação, o que ele vai fazer? Vai engavetar ideias. E é por isso que é muito importante você começar a compreender que tudo tem seu tempo, que você tem que ter paciência. E não a paciência de 1 ano, de 2 anos, não, a paciência de 1 semana, de 2, né? Os meus processos são super rápidos, justamente porque o que aconteceu com essa moça? Ela começou a perceber, primeiro, ela queria mudar de emprego, a gente começou a prepará-la para mudar de emprego, mas dentro da empresa em que ela estava, tinha um monte de oportunidades dentro de diversas áreas. E aí ela começou a participar de processos, só que enquanto isso ela precisava conectar com esse gestor. Então o que a gente começou a fazer? A ajustar essas ideias de uma maneira a ela trazer toda essa criatividade, toda essa inovação, toda a capacidade que ela tinha para fora, de repente até interagindo com áreas parceiras. Para quê? Para justamente ela poder dar vazão àquela personalidade que ela tinha. E olha que interessante, porque essas parcerias que ela começou a fazer com outras áreas permitiu que ela criasse visibilidade ao mesmo tempo em que ela estava trabalhando para mudar de emprego. E quando ela chegava no gestor dela com todas as ideias criativas, ela dava uma ajustada, ela colocava no foco. Por quê? Porque o gestor ia represar. Então, ela começou a mudar e justamente falar o quê? A língua daquele gestor. A partir do momento que ela começou a falar a língua daquele gestor, ela pôde sim pedir para mudar de área e pôde concorrer a outras vagas. Porque uma coisa que é muito importante e que precisa estar claro para você é que assim, se você está numa empresa, você está querendo mudar de emprego ou você quer mudar de área, você vai precisar passar pela aprovação do gestor. Por quê? O RH só transfere pessoas que são competentes. É lógico que existe, assim, o RH sempre vai fazer de tudo para que ninguém seja desligado. Mas assim, ninguém indica para outra área alguém que não está rendendo. Então, quando ela, com toda a criatividade dela, começou a estruturar um foco para levar a solução para o gestor dela, o que ela conseguiu? Primeiro, mudar de patamar, ou seja, ela se adaptou. Ah, Juliana, mas eu tenho que ficar me adaptando a tudo? Você precisa se adaptar para quê? Para você conseguir o que você quer. Por quê? Porque tá na tua mão. Então, se, por exemplo, você é uma pessoa de criação e você sabe que seu gestor é mais conservador, você pode criar o que você quiser, mas na hora em que você vai levar para ele, você vai levar numa linguagem em que você vai ter se preocupado, e olha que delícia, né? Você vai criar em cima disso. Ele vai ficar preocupado justamente com o quê? Com a imagem, né? Com o conservadorismo dele. Então, é muito importante na hora que você chega para o teu gestor e faz isso, você justamente levar na língua dele. Ah, Juliana, eu tô puxando o saco. Não tá puxando o saco. Puxar o saco é você fazer o que ele quer e deixar de
dar vazão para quem você é. Não, você está ao mesmo tempo trabalhando em seu interesse, está desenvolvendo a sua inteligência emocional com o outro, desenvolvendo justamente o quê? A flexibilidade, a capacidade de trabalhar com outros gestores, porque muitas pessoas que já passaram pelos meus cursos e pelos atendimentos que eu faço, elas muitas vezes entraram na empresa por conta de ter se encantado com o gestor. Só que como o mercado, por exemplo, o mercado de tecnologia é um mercado totalmente volátil, se você entrar numa empresa pelo gestor, de repente o gestor está indo embora, então não vale a pena. E aí o que aconteceu, né? Essa moça, ela conseguiu mudar a maneira como ela se comunicava com o gestor e na sequência ela pediu para sair. Por quê? Porque realmente o conservadorismo do gestor dela não batia com as características de personalidade dela. E quando ela começou a interagir com esses diversos parceiros, com essas diversas áreas, ela percebeu que ela ia se dar muito melhor em uma outra área. Ela participou do processo seletivo e ela tá lá até hoje. Então, muitas vezes, quando você começa a fazer esse movimento, ao mesmo tempo que você pode mudar de emprego, você também pode continuar na mesma área, tá ok? Então, isso é super importante. Se você tiver alguma dúvida aqui, pode colocar e eu vou estar respondendo. Então, assim, qual o jeito errado de você começar a entender a personalidade do seu chefe? É lógico que é falando mal, né? Você chegar na rodinha lá e começar a caçoar, começar a rir, começar a ver só os defeitos. Por quê? Porque isso vai te aumentar tanto o preconceito e a tua visão crítica sobre ele, que não vai permitir que você mude. E isso é seríssimo, porque quando a gente vê ali a rádio corredor, aquele monte de gracinha, a gente acaba se contagiando e aí o nosso crítico interno pensa com a gente, né? Nossa, nunca vou conseguir conversar com o meu gestor. E aí, se você começar a se dar bem com o gestor também, como é que vai ficar, né? Como é que fica pra rádio corredor, né? Pô, aí tá puxando o saco, tudo. Outra coisa, puxar o saco, ser falso com o gestor. Isso não faz sentido. Não. Você vai alinhar as suas ideias com o que o gestor vê de importante justamente para você alcançar o objetivo. E tem muita gente que faz aquele tal de quiet quitting, né? Que tá na moda agora, né? É um termo, né? A demissão silenciosa, na realidade, é quando você solta a caneta, né? Você fica ali na empresa, porém você não se compromete porque você só faz o básico, porque você de repente já não acredita mais. E é muito interessante porque relacionamento é embasado o quê? Em conhecer. Quando você começa num estágio da fofoca ou quando você não permite mais o diálogo, automaticamente você bloqueou o conhecer. E aí o segundo estágio da confiança é justamente o quê? É gostar da pessoa. Juliana, não gosto de nada do meu chefe, não é possível. De repente ele tem uma caneta, uma gravata que você acha bonita e fala, poxa, pelo menos ele tem bom gosto pra gravata. Então, assim, brincando aqui, né? Mas assim, com certeza seu gestor tá acima de você. Você pode muitas vezes nem acreditar nele, nem admirá-lo, mas se ele tá naquela posição, provavelmente alguém gostou e aprovou alguma característica dele. E é muito interessante quando você começa a olhar esse lado e olhar os resultados que estão acontecendo na sua área e prestar atenção o quê? Nas nuances, nos detalhes do que ele é importante ali. Porque às vezes fica todo mundo no corredor, não, meu gestor vai ser mandado embora, meu gestor vai ser mandado embora. Só que clima organizacional é esse, né? Em que você senta na tua área e você não alcança o resultado, você tá desmotivado, né? Acaba a comunicação, você não consegue um aumento de salário, você fica desmotivado inclusive para mudar de emprego, porque a tua autoestima fica baixa. E aí você fica inclusive com medo, né? Na hora que a entrevistadora lá, quando você estiver fazendo uma entrevista, perguntar, né? Falar, fale sobre seu chefe atual. Aí você vai gaguejar e não vai falar nada dos seus projetos. Por quê? Porque muitas vezes você acabou soltando a caneta. Então,
um convite que eu te faço aqui é justamente para quê? Para que você realmente olhe seu gestor e preste atenção nas características dele e o que ele espera de você. Porque o que a gente faz quando a gente vai para uma empresa? A gente não vai, lógico, tem pessoas que vão justamente pelo gestor, o que eu acho um erro, um risco na atual circunstância que a gente vive. Por quê? Porque o gestor ele vai embora e aí você vai ficar fazendo o quê? Mudando de empresa para empresa? Nem todos os gestores têm a capacidade de levar você para outra empresa com ele no momento zero. Então, como é que fica? Então, assim, essa admiração ela é extremamente importante. Agora, a adaptação a qualquer tipo de gestor vai fazer de você uma pessoa extremamente flexível, uma pessoa que se permite conhecer vários modelos de liderança e poder superar diversas situações. Então, até numa entrevista você pode falar de um gestor desafiador, você pode contar diversas histórias relacionadas, inclusive, à maneira como você interage com outras pessoas. Porque sim, existe uma pergunta na entrevista que é bem interessante, e aí já dou uma cola para vocês, né? Eu sempre trago insight para vocês, fale de momentos difíceis. Então você pode inclusive falar, poxa, eu sou um profissional de marketing, de inovação, tudo. Estava com um gestor extremamente analítico, baseado em ciências de dados, e eu tive que me adaptar. Por quê? Porque assim, a gente precisava entregar resultados e eu estava ali na inovação. E a gente conseguiu fazer o quê? Uma estrutura que houvesse o quê? Uma sinergia entre as nossas potências, entre os nossos talentos. Então, até na hora da entrevista, você contar essa história relacionada ao seu gestor vai te ajudar, entende? E assim, o que o gestor espera de você? Então, eu vou beber uma aguinha aqui, se tiver alguma dúvida. Porque se você não entregar o que o gestor espera de você, você não vai ter aumento de salário, você não vai ser promovido. E o gestor, ele espera de você, eu digo gestores que não passaram por mim, ou gestores que não passaram pelo tipo de treinamento que eu disponibilizo em termos de liderança. Ele não está preocupado, muitas vezes, não tem tempo, não tem experiência, ou não teve a oportunidade de entender e estudar cada um dos seus liderados, cada uma das motivações, porque assim como eu falo para vocês e faço esse convite de você entender a personalidade do seu gestor, eu faço esse convite para os gestores que eu atendo, porque é muito importante, porque 8 horas do dia, 10 horas do dia, 12 horas do dia, poxa, passa mais hora acordado dentro da empresa ou dentro ali do modelo híbrido ali no computador do que com a família. Então, é extremamente importante que você realmente entenda qual o resultado, o que ele espera, porque o teu salário, as bonificações e as promoções, elas são relacionadas ao que se espera de você. A empresa, CNPJ, troca talento, né, por salário. Então, se você entrega seu talento e se você demonstra sua capacidade, você com certeza vai ter oportunidade de crescer dentro da empresa. Agora, se você fica o tempo todo medindo força com o seu gestor e entregando coisas que você acha que é importante, sem ouvir o que ele está falando, porque tudo bem, pode ser que não faça sentido. E aí sim, você está fazendo um processo de mudança, você está fazendo um processo de migração, você pode mudar para outra área, por quê? Porque seus valores, eles não estão alinhados com os valores do seu gestor. Agora, enquanto está lá, é o que eu falo aqui na sequência, né? Enquanto em Roma, faça como os romanos. Então, enquanto você está debaixo desse seu gestor, faça o que, lógico, em relação a ética, em relação a valores, tudo o que está alinhado com os objetivos dele, os objetivos da empresa. Por quê? Porque fazendo isso,
você vai ter a possibilidade, primeiro, de receber uma promoção e, segundo, também vai ter a possibilidade de mudar de área. Então, por quê? Porque para tudo isso acontecer, precisa passar pelo crivo do gestor. Todas as promoções, todas as mudanças. Por quê? Porque quando o RH, quando o gestor pediu a pessoa, na realidade, para o RH, a responsabilidade é do gestor. Então, é muito importante que você avalie isso. E eu trouxe algumas dicas bem interessantes, porque é o que eu brinco. Vamos supor, você vai para Roma, né? Italiano, né? Então, você vai chegar lá, você tem que sobreviver. Então, como você vai sobreviver, né? Primeiro, coisas básicas, né? Bom dia, boa noite, né? Como pedir alguma comida, como que você sobrevive ali, fala com o policial, pede socorro, pede ajuda, pede orientação. Então, a gente se adapta, conhece o mínimo da língua italiana, no caso de Roma, né? Justamente para a gente chegar lá e não chegar totalmente perdido no aeroporto, né? Então, é muito importante que você faça a mesma coisa quando você está falando com o seu gestor. O que meu gestor espera de mim? Qual o modelo de comunicação dele? Por quê? Porque uma vez que eu sou dono da minha carreira, eu sou dona da minha carreira, eu sou dona do meu destino, eu posso sim me adaptar. Para quê? Para eu alcançar o meu objetivo. E é isso que precisa estar claro. É diferente de ser puxa-saco. Eu sei aonde eu quero chegar. E eu sei que fazendo isso, eu com certeza vou ter grandes desdobramentos e uma grande capacidade de, primeiro, adaptação, paciência, aprendizado, porque todas as vezes em que eu olho para o outro com a empatia, eu me permito aprender algo. Ah, Juliana, eu não tenho nada para aprender com esse gestor. Tudo bem, você não tem nada para aprender com esse gestor, mas assim, uma coisa que eu não recomendo é que você peça demissão para buscar um novo trabalho. Por quê? Porque é muito mais desafiador, porque fica muito mais difícil. Então, enquanto você está no mesmo ambiente que ele, focado no mesmo resultado, cuide disso, porque vai realmente fazer uma grande diferença. Então, em Roma, faça como os romanos. Então, se o seu gestor está te pedindo algo, pode acreditar. Tenta entender a cabeça dele. E agora eu vou dar algumas dicas relacionadas a isso, tá ok? Para quê? Para você entregar o que ele está pedindo e automaticamente você conseguir realmente fazer a diferença, tá ok? Então, vamos lá. E aí, o que vai acontecer na sequência? Quando você começar a compreender o seu gestor, você vai começar a permitir que os planos dele venham para a tua mesa. Você vai saber o que está acontecendo. Por quê? Porque o seu gestor obedece um outro gestor. Então, ele está sendo direcionado para algo que é importante para a empresa. E muitas vezes, ali no operacionalzão ou no tático, a gente não pensa nisso e automaticamente a gente acaba o quê? Perdendo a oportunidade de entender o que está acontecendo. É muito importante você lembrar que a empresa ela tem um CNPJ e quem define se a empresa vai bem ou vai mal no mercado é o consumidor final. Então, assim, já parou para pensar que quem paga o seu salário realmente é o cliente quando ele vai na loja ou quando ele compra o serviço da empresa? E muitas vezes a gente esquece disso, esquece que existe uma estratégia por trás disso tudo e a gente acaba esquecendo o porquê. Esquece a estratégia da empresa, esquece o porquê essa empresa existe. E aí a gente fica concentrado no nosso umbigo, sofrendo, sendo que a gente pode mudar isso. E olha que legal, a partir do momento que eu me permito conversar com o gestor, eu fico sabendo o que está acontecendo lá em cima. E olha que interessante, se eu apoio esse gestor, eu automaticamente vou ser visto, vou ser respeitado, vou ser valorizado, meu salário vai aumentar.
Então é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, porque eu acho que vale muito, mas muito a pena, tá ok? E sim, o que vai acontecer no final? Assim, a partir do momento que você tem uma excelente comunicação com o seu gestor, o clima fica melhor. Seu gestor vai estar mais aberto, inclusive para você ir embora. Ah, não gosto dele mesmo, mas você entregou o seu resultado e aí você pode fazer a mudança. E mais, olha quanto que se agrega a partir do momento que você se permite fazer o quê? Compreender as pessoas. Ah, Juliana, meu chefe é como é que eu posso dizer? Ah, eu não gosto dele. Tudo bem. E agora, eu vou te falar uma coisa. Você pode não gostar do seu gestor, mas atualmente, se alguém aprova você estar lá na empresa, é ele. Lógico, se é uma pessoa ignorante, se é uma pessoa que está fazendo um assédio moral com você ou qualquer outro tipo de assédio, isso precisa ser comunicado internamente, tá? Então, existe uma diferença entre eu não ir com a cara do meu gestor e ele ser um gestor que tá realmente aplicando. E aí, assim, é uma questão de tempo para você partir, ou uma questão estratégica aí para partir. Então, eu trago um pouquinho das personalidades do chefe. Quem é seu chefe? Então, olha que interessante, porque vocês sabem que eu sou formada como analista comportamental. Eu entendo tanto do DISC como da ferramenta do Alpha Leaders, como outras ferramentas comportamentais que trazem aí tendências de personalidade. E aqui eu trago uma dica para vocês, né? Porque existem 9, né, tendências de personalidade e o seu gestor pode estar em uma delas. E se você tiver num quadrinho diferente dele, dependendo do tipo da tua personalidade, vai dar choque, tá? Então eu vou falar um pouquinho do reformista. O reformista é aquele que é metódico, que ele gosta de tudo certinho, certo ou errado, aquela pessoa perfeccionista, aquela pessoa de controle, aquela pessoa que muitas vezes centraliza. Ele é ótimo para o quê? Processos, e ele é ótimo para, inclusive, encontrar erros, ele é detalhista demais e, assim, ele tende a ser um gestor extremamente, como é que eu posso dizer? Ele é conhecido como cri-cri, né, dos chefes, né? E é muito importante quando você conversa com esse gestor, você, ao invés de se aborrecer com ele, saber que ele vai procurar o quê? Perfeição no seu trabalho. Vai procurar detalhes, vai ver se você realmente aplicou todos os critérios, se você seguiu todas as regras. Então, e ele é muito desconfiado. Então, todas as vezes em que você for levar algo para ele, já que você está justamente nessa transição, você tende a ser mais ouvido se você realmente leva uma comunicação mais criteriosa para conversar com ele, mais metódica. E isso vai permitir o quê? Que ele olhe nos seus olhos e, a partir de que estabelece-se a confiança, ele ouça você, reconheça você por quem você é. Ele, inclusive, é um professor, então, se você tem dúvida, alguma coisa, ele tende sim a ajudar as pessoas que têm dúvida, mas ele pode ser um tanto impaciente dependendo do que for. Então, é uma pessoa mais metódica, mais da perfeição. E existe uma área perfeita para essa pessoa, porque o que acontece? Quando você pega empresas que não pode ter qualquer tipo de risco, como, por exemplo, uma fábrica que produz remédios, assim, então o perfeccionismo, o rigor é extremamente importante, tá ok? Então, assim, tô trazendo um lado positivo do gestor, um lado negativo é que ele tende a ser controlador, cri-cri, altamente crítico, o que gera um grande estresse. Lembra, você está numa fase de transição, então o que você está fazendo? Aprendendo a lidar com alguém que provavelmente existe na outra empresa onde você está ou no outro departamento, mas aí você sabe qual a comunicação alinhar. Como eu falei,
em Roma, faça como os romanos, tá ok? Um outro gestor é o prestativo, ele é um gestor de bastidores, ele é um gestor muito focado em relações. Enquanto o metódico é focado nos processos, o prestativo ele é focado nas relações. Então é aquela pessoa, é o técnico mesmo, né? É aquela pessoa que fica ali olhando toda a equipe, vendo o que cada um tem de capacidade e automaticamente ele vai direcionando cada um para desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Ele está sempre pronto para servir, sempre pronto para ajudar, sempre disponível. E ele tem sim, e ele gosta de ser reconhecido e ele forma em volta dele uma equipe muito, muito, muito grande. Então é assim, é como se fosse aquela mãezona, é como se fosse aquele chefe que defende todos da equipe, sabe? Sempre simpático, sempre disponível para servir, sempre disponível para ajudar. Excelente para áreas de atendimento ao cliente, maravilhoso, tá ok? Mas não coloque ele em exposição que ele não vai gostar. Então, assim, é esse o ponto e é ele. Então, assim, o tempo todo ele tá, não, vamos servir, vamos servir. E quando, por exemplo, você é uma pessoa de resultado, dá choque. Por quê? Porque enquanto você tá focado no resultado, ele tá focado no servir, no relacionamento, nas pessoas. Então, a comunicação, ela não acontece, ela trava. Como no outro aconteceria, né? O outro tá focado em processo, tá falando de relacionamento. O outro não consegue falar de emoção, não consegue falar de nada. Então, você vê o quanto é importante você entender primeiro quem você é e o que o seu gestor é, tá ok? E aí, como que você vai tá alinhado com esse gestor quando você tá pensando nas outras pessoas, quando você tá querendo ajudar todo mundo. Então, toda vez que você falar, vamos ajudar as pessoas, vamos fazer isso pelo bem comum, tal, toda vez que você focar em relacionamento, essa pessoa vai estar disposta a te ouvir, tá ok? Então, se você falar, não, isso não é importante para o cliente, perdeu ponto. Então, preste atenção nas motivações de cada gestor, porque as palavras dele, as frases de cada um deles, traz muito de quem eles são na personalidade, tá? O realizador é empreendedor, ele tá ali, ele não se preocupa com os resultados, com os detalhes, é uma pessoa mais focada em resultado, em empreendedorismo, missão dada, missão cumprida, ele vai com tudo e ele, na realidade, o que ele gosta? Ele gosta de competição. É uma pessoa que, assim, tem uma velocidade grande, tá ok? Para acompanhá-la e ele vai querer pessoas, assim, que gostem de estar ali alcançando um objetivo. Então, é uma pessoa que você tem que falar em resultado com ele. Se você falar em relacionamento ali, ele não vai ter paciência, por quê? Porque o relacionamento, na visão dele, pode, em algum momento, comprometer o quê? Prazos, resultados. Então, ele tem que ser uma pessoa mais individualista e mais focada em resultado, o que pode comprometer. Então, se você é uma pessoa de relacionamento, ou uma pessoa assim de emoção, pode dar um choque. Por quê? Porque justamente ele está querendo coisas práticas, porque ele precisa entregar o resultado. É troca de bastão, é passagem de bastão. Então, velocidade com o empreendedor é muito importante, porque ele tem que cumprir uma missão. Então, é bem interessante quando você começa a olhar, se você é uma pessoa de relacionamento, o realizador, mas ao mesmo tempo pensar, poxa, qual o resultado que, assim, em termos de relacionar, assim, eu posso levar para ele? Então, é o que eu falei, alinha a comunicação enquanto você tá nessa transição, tá ok? O individualista, né? Como é que fala? É o criativo, né? Aquela pessoa que ele naturalmente ele acha que assim as coisas elas são especiais porque ele está ali, ele é original, então ele é muito emocional, são pessoas da área da criação e o grande cuidado é que assim
enquanto eles estão falando, enquanto eles estão expressando as ideias dele, você tem que ter uma paciência danada. Por quê? Porque eles são focados em arte. Então, eles estão ali pensando, a cabeça deles está totalmente focada nisso. E, assim, se você falar de grupo, se você falar de processo, de outras coisas, ele vai se perder. E aí, ele não vai conseguir realmente, assim, se conectar com você. Então, eles são altamente criativos, eles gostam de ser originais. E é muito legal, por quê? Porque eles fazem trabalhos maravilhosos. Você pega esse pessoal relacionado à arte, a filmes, a desenhos, a criação, são eles. Agora, como eles gostam de ser exclusivos, aí precisa ser tratado com exclusividade. A hora que eles estiverem falando, você ouve, pergunta mais, para depois poder entrar agregando a sua opinião, lembrando que eles são muito ego, então, assim, e é um ego emocional, então, assim, é bem interessante, porque aí você precisa começar a compreender que resultado ali, enquanto eles estão criando, vai acabar atrapalhando o campo de criação deles, tá ok? São altamente inovadores, maravilhoso. Analítico, aquele chefe que, assim, que tem muito conhecimento, ligado em números, ligado em como é que fala, nas métricas. Então ele tem controle de tudo, tudo é recurso e tudo tem que ter economia, tá tudo estruturado. Então esse é uma pessoa assim que ele não tá focado em emoção, não tá focado em relação, e ele quer tudo ali estruturado para que o processo dê certo, tá? Então ele tá muito em análise, muito em pesquisa, muito em conhecimento. Então, assim, se você traz alguma coisa que não tem prova, que não tem pesquisa, que não tem conhecimento envolvido, provavelmente você não vai ser ouvido. Então, é isso que é extremamente importante, é você saber como você se conectar. Por quê? Porque aí você pode contribuir com quem você é. Planejador é aquele cara que, assim, precavido, ele é um cara que planeja tudo, ele avalia todos os riscos, e ele é uma pessoa que gosta muito de levar a equipe com ele gosta justamente de prever tudo, e ele precisa das pessoas justamente para quê? Para levar o projeto dele à frente, a estratégia dele à frente. Só que muitas vezes ele acaba entrando tanto nos detalhes que ele acaba parando. Então é uma pessoa que muitas vezes ele tende a ter um pouco de indecisão ali, mas quando bem planejado tudo, ele gosta de estar aqui com a equipe, ele adora a lealdade com a equipe, e ele gosta muito que as pessoas tragam sim tudo muito bem estruturado. Pensou em tudo? Leva para ele. Então, assim, por quê? Porque ele vai gostar de ver isso. Agora, se você pensou sem avaliar todos os riscos, provavelmente ele vai desconfiar de você e aí não vai considerar muito o que você está falando. Então, é muito importante avaliar isso, tá ok? Um outro aqui que é maravilhoso é o otimista. O otimista gosta de festa, gosta de relacionamento, gosta de todas as cores, ele interage com outros, ele é o ás do relacionamento. Ele, por onde ele passa, ele realmente leva uma energia de relacionamento. Ele entende de tudo, conhece as pessoas, então ele é ótimo justamente como uma pessoa para fazer parcerias no mercado, para estar interagindo no que está acontecendo, inclusive para trazer inovações. É uma pessoa de grupo, é uma pessoa que assim curte estar o tempo todo olhando novidades, tá? Olhando o que está acontecendo, e ele tem um olhar muito positivo de que sempre há algo novo. Ele é uma pessoa que adora novidade, então assim, é uma pessoa que assim não consegue ficar parada. Por quê? Porque ele precisa realmente experimentar, é a pessoa da experiência. E é muito interessante que quando ele entra em contato com o analítico, ele fica estressado, porque o analítico tá ali no foco e ele tá na experiência. E assim, se você é uma pessoa analítica e você tá com essa pessoa, você pode ajudar essa pessoa a estruturar todas essas ideias, a consolidar e implementar. Por quê? Porque ele é uma pessoa de muitas iniciativas.
Agora, se ele não tomar cuidado, ele pode ter poucas acabativas. Então, assim, é uma pessoa de inovação e que precisa, assim, ter uma equipe estruturada junto com ele de mais inovação para dar vazão para essas ideias e implementação. Relacionamento total e criatividade, experiência, festa, tá ok? Ele é muito importante. Tem o poderoso aqui também, que assim, também entra nessa missão dada, missão cumprida. E ele aqui, ele tem um grupo, ele tem um senso de equipe, ele confia nas pessoas que estão junto com ele, mas ele quer firmeza, ele tem uma força instintiva, até a maneira dele falar, ele fala forte, ele não tem papas na língua, ele não se preocupa muitas vezes com a imagem dele, porque o que tem que ser falado na cara. Então é uma pessoa assim muito sincera. E assim, uma vez que você esteja dentro do grupo dele, você está protegido. Realmente é aquela pessoa que protege a equipe, me protege com força, não mexa com a equipe dele. Então, assim, é uma pessoa que ali quer firmeza de você. Então, a hora que você está conversando com ele, você precisa ser firme, porque isso é o que ele admira, tá? É uma pessoa de relações, mas assim, não tem papas na língua. Então, assim, tem aquela equipe e ele gosta de justiça. Então, toda vez que ele vê injustiça, ele realmente fica aborrecido, tá ok? É uma pessoa de altos resultados, são excelentes líderes e são líderes, assim, que vão pra cima mesmo para entregar resultado, custe o que custar, tá ok? Então, assim, são pessoas que têm uma força de ação muito forte, tá ok? E aí tem aqui o facilitador, que é o mediador, que é justamente aquela pessoa que ela só vai tomar decisões pautada depois que ele ouvir a todos. Então é uma pessoa de mediação, uma pessoa muito amiga, muito querida, muito calma, uma pessoa que ouve todo mundo e só vai tomar a decisão quando ele ouvir a todos. Então, por conta disso é que ele realmente é uma pessoa querida. O ponto aqui é o movimento. Quanto tempo demora para ver todo mundo? Porque muitas vezes ele pode ser considerado em cima do muro. E isso para as pessoas que têm ação, para as pessoas que têm atitude, que são focadas em resultado ou focadas em processos, acaba incomodando muito. Por quê? Porque o relacionamento para ele é extremamente importante, ouvir a todos é extremamente importante e acaba demandando tempo. Então, é muito importante que, se você é focado em resultado, em processo, na hora que você for levar algo para essa pessoa, você realmente pensar, opa, estamos pensando em todo mundo. Porque se você levar algo para ele sem pensar em todo mundo, num âmbito individualista, ele não vai te ouvir. Então eu trouxe um pouquinho do apanhado geral de como que funcionam os chefes. Espero que você tenha se identificado, né, com algum dos chefes aqui. E é o que eu falei. Assim, qual é o exercício da vida, né? O exercício é justamente esse. Assim, eu posso esperar o resultado vindo da empresa, né? Ou eu posso, de repente, fazer o quê? Ajustar de uma maneira que eu tenha os resultados nas mãos. Então, a partir do momento que eu começo a entender a dinâmica das pessoas que trabalham comigo, automaticamente eu começo a ajustar a minha linguagem de uma maneira a entregar o resultado que a empresa quer, pautado naquela liderança que eu tenho ali em cima, comigo naquele momento, e aí automaticamente você vai ser mais ouvido, mais visto, mais respeitado e com certeza seu salário vai aumentar. Então era sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Agradeço aqui a presença de vocês. Tendo alguma dúvida, querendo conversar sobre esse assunto, querendo pensar em qual tipo de personalidade que mais se adequa a você, e pensa na personalidade do seu gestor. E se você quiser trocar uma ideia comigo, vai ser um prazer pra gente dar risada junto e pensar, poxa, o que eu posso fazer para realmente aguardar com paciência, né? Por enquanto, você tá cuidando do teu currículo, tá cuidando do teu preparo para mudar de empresa,
mas fazer do ambiente que você trabalha um ambiente melhor, enquanto ou a promoção, ou a mudança de vaga, ou a mudança de empresa não vem, tá bom? Então, um beijo para você e até a próxima!